Muito boa noite, aliás, boa tarde ainda. São 10 para 6, então ainda é boa tarde. Muito boa tarde, queridos irmãos. Que alegria, que privilégio poder estar aqui com vocês, celebrando a realidade que é eterna, a realidade da sua bondade, da sua presença, da sua graça. Fazia muito tempo que nós tínhamos o desejo de conhecer a nação, conhecer o Japão, mas especialmente estar entre os irmãos, e finalmente a porta se abriu, como o pastor mencionou, com muitas dificuldades, não apenas no visto, mas dificuldades, muitos ataques externos, questões físicas, enfermidade, e com tudo isso acontecendo, apesar da carne reclamar um pouquinho, o espírito muito se alegrou, porque como dizia o querido pastor Davi Clava, alguém que acompanhou e me abençoou muito no início da minha caminhada com o Senhor, ele costumava dizer: olha, se na vida cristã, se você olhar para a sua vida enquanto você está com o Senhor, se tudo estiver muito bem, as mil maravilhas, nada acontecendo, nenhum ataque, desconfie. Você não está incomodando ninguém, você não está incomodando as trevas, então a minha alma, o meu espírito, por um lado, se alegrou, porque eu entendi que existe sim um propósito, que existe sim uma graça a ser derramada, a ser compartilhada, e eu, minha esposa, a minha família, nos sentimos muito privilegiados de estar com os irmãos, e eu hoje, pensando com os meus botões, de como eu estou me apaixonando por vocês, pela igreja aqui, pelos irmãos. Estamos sendo recebidos com tanto calor, com tanto carinho, com tanto amor. Isso naturalmente gera em nós algo recíproco. Muito obrigado pelos sorrisos, pelas palavras, que o Senhor possa de fato abençoá-los de forma profunda, perene, eterna, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Eu vou pedir aos irmãos que deixem ela aberta. Quando o momento chegar, nós possamos rapidamente acessar o texto para a leitura. De repente pode deixar separado, marcado ou aberto. Já nós chegamos ao texto. Amém? No início do século XX, lá por volta de 1915, 1918, eu não sei precisar, mas a psicologia finalmente chegou à conclusão de que o pior mal da humanidade é a ansiedade. Descobriram que a ansiedade é um dos, se não o pior, dos males humanos, que a ansiedade é responsável por inúmeras doenças físicas, emocionais e, por que não dizer, espirituais. Só para termos uma ideia do tamanho do problema que é a ansiedade, o segundo medicamento mais consumido no Brasil é um remédio que combate a ansiedade, de tarja preta, que só é vendido com receita médica. E o medicamento mais vendido no Brasil é um medicamento anticoncepcional. Ou seja, no que diz respeito ao medicamento que combate o mal, esse remédio contra a ansiedade é o remédio mais vendido no Brasil.
esse remédio que só é vendido com receita médica é mais vendido do que remédios que não necessitam de prescrição, né, como aspirina, né, a Novalgina, o Tilenol. E as estatísticas não mudam nos países mais desenvolvidos. Eu não sei, mas me parece que a coisa não deve ser muito diferente aqui no Japão. E o problema da ansiedade é tão sério que, de tempos em tempos, né, revistas como a Time Magazine, né, apresentam a questão, né, na capa, né, como matéria principal. E existe um estudo realizado nos Estados Unidos, né, uma das nações mais prósperas do mundo, né, que leva o título de O Peso Econômico do Distúrbio da Ansiedade. E esse estudo, essa pesquisa, vai dizer que a ansiedade é a doença mental mais comum nos Estados Unidos, a número 1, né, com mais de 40 milhões de adultos afetados a partir dos 18 anos de idade. A partir dos 18. E esse distúrbio de ansiedade é tão sério que acaba custando, né, para o governo americano mais de 42 bilhões de dólares por ano. Né? Esse foi o orçamento para toda a saúde no Brasil. Aliás, né, metade, né, o orçamento de toda a saúde no Brasil foi metade desse valor em determinado ano. E esse valor aqui só se trata da questão, né, mental, psicológica do povo americano. Esses números nem representam as doenças físicas que são consequência, né, da ansiedade. Né? Existem muitas doenças que são consequência da ansiedade, como, né, doenças gastrointestinais, problemas respiratórios, cardíacos e até mesmo o câncer. A ansiedade, ela causa outras doenças, traz outros males. Né? Pessoas ansiosas têm de 3 a 6 vezes mais chances, né, de precisarem ir ao médico e de serem hospitalizadas. Né? Ou seja, a ansiedade é um mal que desencadeia outros males. Ela é uma porta, né, para outros problemas que afetam não apenas o nosso corpo, a nossa alma, né, o espírito, mas também afetam os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. E mais, a ansiedade, além de atingir a totalidade do ser, a ansiedade, além de afetar os relacionamentos, né, a ansiedade, ela também interfere nos nossos destinos. Né? Por quê? Por que que a ansiedade interfere, né, no nosso curso? Porque a ansiedade, ela leva a gente a tomar decisões que não tomaríamos se não estivéssemos dominados por ela. Quando a ansiedade se estabelece, ela desvirtua a nossa capacidade de decisão e muitas vezes acabamos fazendo escolhas erradas. Erramos nas escolhas dos nossos parceiros, das namoradas, dos namorados, né? Erramos nas parcerias, erramos na escolha da faculdade, dos cursos, erramos no tempo de começar ou no tempo de terminar, erramos no investimento do nosso tempo, no investimento dos nossos recursos, erramos nas decisões que tomamos pelos nossos filhos. E quando a ansiedade vem, as mulheres têm o costume de errar na quantidade de chocolate que ingerem, né? A gente erra, e erra, e erra. E a ansiedade é um mal, não apenas no sentido de não fazer bem para nós, mas a ansiedade é um mal no sentido de ser algo que afronta a bondade e a realidade de Deus. Por quê? Por quê? Porque toda ansiedade, ela traz uma declaração
que vai dizer que Deus não é bom o suficiente para cuidar de mim. Quando eu fico ansioso, é porque em algum lugar dentro de mim eu estou crendo que Deus não é bom o suficiente para cuidar das minhas necessidades. Ser ansioso é dizer que não existe razão para se confiar em Deus. Que não existe. É isso que a nossa ansiedade declara. Que não tem o porquê acreditarmos que Deus cuida e cuidará de nós. É por isso que a ansiedade é pecaminosa. É um pecado não apenas da falta de fé, mas é um pecado que vai afirmar que Deus é mentiroso, que Deus não é o bom pastor que Ele diz ser. E porque a ansiedade é algo pecaminosa, é natural, que ela traga consequências sérias a todos os que se submetem a ela. Traz consequências sérias. Mas se levou 19 séculos para chegarmos à conclusão de que ser ansioso faz mal para a saúde, faz mal, por ser um mal. O Senhor Jesus, já no primeiro século, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, Ele já nos disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que haverá de comer ou beber, nem pelo seu corpo, quanto ao que haverá de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale vocês muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora ao tempo da sua vida? E por que andam ansiosos quanto ao que vestir? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se inquietem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não digam o que vai ser da minha vida, como é que eu vou pagar as minhas contas, como é que eu posso ter um outro filho, uma outra filha, o que vai ser de mim se eu não passar no vestibular, onde é que eu vou morar, o que vai ser de mim. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, porque são os pagãos que se preocupam com estas coisas, porque são aqueles que não sabem que tem um Pai no céu, são aqueles que não sabem que existe um Pai no céu, que perdem o sono por essas coisas. Não vos inquieteis, não se inquietem, pois o Pai Celeste sabe. Ele sabe que vocês necessitam de todas elas. Não percam o sono por essas coisas. Não tomem decisões precipitadas por causa destas coisas. Não sejam como os pagãos. Eles sim têm todas as razões para se preocuparem. Eles sim têm todos os motivos para viverem ansiosos. Porque eles não têm o mesmo Deus a quem vocês chamam de Pai. Não têm. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que foram mencionadas, lhes serão acrescentadas. Todas. Quer perder o sono? Perca o sono pelo reino. Perca o sono por conta da sua justiça. Perca o sono por conta daqueles que estão morrendo.
Quer se preocupar com algo? Se preocupe em ter o caráter de Cristo em todas as áreas da sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e do resto Deus haverá de cuidar. Versículo 24: portanto, não sejam ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará outras preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, não se preocupe com o amanhã, não se afunde em preocupações, e deixe para pedir o pão nosso de cada dia de amanhã, porque o pão nosso de cada dia de hoje, porque a sua necessidade de hoje, se você pedir, o Pai haverá de dar, o Pai haverá de corresponder, de responder. Não foi à toa que Jesus, o Senhor, nos ensinou a orar Pai Nosso. Não foi à toa. Nós não oramos ao amigo nosso, nós não oramos ao irmão nosso, não oramos ao inimigo, ao concorrente nosso, mas oramos ao Pai. Ele é Pai. Ele não somente é Pai, mas é o Pai nosso que estás nos céus. Ele não somente é o nosso Pai, mas também é o nosso Deus, que reina nas alturas. E porque Ele é o nosso Pai e Deus, Jesus, Ele não se conforma. Ele não se conforma que os seus filhos percam o sono, percam a saúde, percam a paz, por conta de coisas secundárias. Coisas secundárias. Eu tenho 2 filhos, imaginem se os meus filhos ficassem de cama o dia todo, em prantos, tristes, desesperados e completamente com as suas mãos atadas, infelizes por não acreditarem que não teria algo para comer à noite, na hora da janta. Infelizes por acreditarem que ninguém iria cuidar deles, que papai não iria cuidar deles. Pode faltar para mim, mas para os meus filhos não falta. E se eu que sou o mal faço de tudo para sustentar os meus filhos, quanto mais o Pai Celestial não fará para sustentar os seus. Toda ansiedade é um resultado natural de não se confiar na bondade, de se esquecer de confiar na bondade de Deus, na bondade do Pai. Toda ansiedade é resultado da falta de fé, toda ansiedade é resultado de não se confiar no amor e no cuidado paterno de Deus. Deus cuida de você, Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus. E outra coisa que nos leva também a sermos mais sujeitos à ansiedade é o padrão deste mundo. O padrão desse mundo caído nos tenta o tempo todo. E esse padrão quer fazer de nós pessoas ansiosas, escravas da ansiedade. O padrão desse mundo, ele não encontra valor no que somos, mas encontra valor no que produzimos. Hoje, amigo é o que pode me dar algo em troca. Hoje, amante é aquele ou aquela que tem algo para me oferecer. Hoje, seguir a Jesus é uma crença movida por interesses. Em muitos lugares, não aqui. Lá fora, em outras igrejas.
Enfim, por exemplo, se no passado, né, os anciãos, né, eram respeitados simplesmente por serem anciãos, né, hoje eles são ignorados porque não produzem, né, não tem o que dar em troca. Hoje nós, ou a maioria, o mundo, quer ouvir aqueles que conseguiram o sucesso, né? Hoje nós olhamos e admiramos os que estão no topo, né, das supostas realizações desse mundo. E hoje muitos fazem de tudo para serem iguais a eles. E se não conseguem ser iguais, né, as pessoas se sentem fracassadas, né, porque assim dita o pensamento desse mundo. E se por algum infortúnio, né, conseguimos, né, ser iguais ao que chegaram ali no suposto topo, né, nos tornamos ainda mais ansiosos porque ninguém consegue se manter no topo sem que exista uma multidão de gente querendo passar a perna em nós e tomar o nosso lugar. Nesse mundo, toda a atenção, né, voltada para o primeiro colocado, né, só quem chega em primeiro lugar recebe um contrato, né, de milhões, né, só os supostos melhores do mundo, né, fazem grandes contratos com grandes marcas, né, só as melhores notas recebem bolsas, né, só os melhores pregadores, ou enfim, são ouvidos, né, o melhor, o primeiro lugar, a melhor plateia, né, ou a maior igreja, ou nada, né? Porque melhor é igual a maior, né, que é igual a mais, que é igual a ansiedade, necessariamente. Nesse mundo, quem não tem é ansioso para ter, né? E quem tem é ansioso pelo medo de perder. Aliás, por que será que a ansiedade é mais presente em países desenvolvidos do que em países subdesenvolvidos? Sabiam disso? Por que os ricos são mais ansiosos do que os pobres? Não tem rico tomando remédio, não tem pobre tomando remédio de tarja preta, né? Estão bem, mas os ricaços estão ali, pilhados, né? E são mais ansiosos. Por quê? Por que os ricos são mais ansiosos? Isso é porque nós, os seres humanos, não fomos criados para uma cultura de excessos. Não fomos. Não fomos criados para garantir que tenhamos mais do que os outros. Não foi para isso que fomos criados. Não fomos criados para dar de tudo de nós, para produzirmos mais do que os outros. Porque nesse sistema de economia, né, nesse mundo caído, né, eu ter mais significa muitas vezes que outros terão menos. Né? E para eu ter mais, eu vou ter que pisar em muita gente. É o sistema desse mundo. O mundo, ele só está acabando por causa, né, dessa ansiedade por mais. O mundo só está se acabando por causa dessa ganância desenfreada do homem. Por conta disso. E essa época do ano é uma época bastante interessante, porque apesar de tudo que foi, ela traz uma expectativa do que está por vir. Eu creio que o ano novo é um presente de Deus para quem tem esperança. Para quem tem esperança. Esperança que encontra a razão na bondade de Deus. E eu não sei se existe alguém aqui
precisando tomar algumas decisões, e se encontra num estado de ansiedade. Não busque resolver as coisas sozinho ou sozinho. Fale com o pastor, fale com o ancião, fale com seus pais, fale com alguém que não é ansioso. Isso é bastante importante. E não adianta falar com gente que só vai gerando mais ansiedade no seu coração. Conversa com gente madura. Confie no Senhor. Eu creio que nessa noite, em meio às incertezas, em meio às ansiedades, o Senhor, Ele está nos chamando para um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar de refrigério. Em meio às preocupações, o Senhor, Ele nos chama para um lugar de paz, um lugar de serenidade. Ele é aquele que deve ser ouvido, porque é Ele que vai nos dizer: tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. A noite vai passar, o socorro do Senhor vai chegar. O amor paterno de Deus não vai se desviar de você. Não vai. Creia no amor do Pai. Creia no cuidado do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos se isso te ajudar. E continue a perceber o olhar. Continue a perceber a majestade. Continue a perceber a grandeza do nosso Deus e convença o seu coração de que Ele é Pai, de que Ele é tudo aquilo que Ele diz ser. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Deus honra a fé. Deus honra quem descansa por confiar no seu amor, por confiar nele. Deus honra quem nele confia. A fé sem obras é morta. Ela é morta. E uma das obras da fé, é onde falhamos muitas vezes, é o descansar. Descansar na bondade de Deus é obra de fé, é obra da fé. E o Senhor te chama, Ele te chama para o descanso. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio. Eu darei alívio. Onde estão? Onde estão aqueles precisando de alívio? Onde estão aqueles precisando encontrar um lugar para descansar? Onde estão aqueles que estão cansados? Onde? Vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim. Bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, por tua realidade. Te bendizemos, Senhor, pelo teu olhar. Te bendizemos, Senhor, por tua santa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, nos aproximamos do final de 2013, quando nós olhamos para trás, sim,
Nós percebemos luta, sim, nós percebemos lágrimas, mas apesar de tudo, Senhor, apesar de tudo, percebemos o Teu poder, percebemos a Tua força, percebemos a Tua graça nos sustentar. E se hoje aqui estamos e de pé estamos, Senhor, é porque o Senhor derramou da Tua graça, o Senhor nos susteve, o Senhor fez com que os nossos pés, o Senhor fez com que as nossas pernas, foi o Senhor que nos sustentou. Obrigado, Senhor, obrigado. E quando olhamos, Senhor, para trás, quando olhamos para o que passou, Senhor, encontramos ali esperança para aquilo que vem, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela esperança, obrigado pelo presente, Senhor. Sim, é um tempo novo, é um ano novo, é um tempo de mudança, Senhor, é um tempo, Senhor, quando nós passamos a sonhar. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Obrigado, Senhor, pela possibilidade dos sonhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque apesar das incertezas, podemos encontrar a certeza de que o Senhor haverá de estar ali. De que o Senhor haverá de suprir, de sustentar. O Senhor haverá, apesar das tentações, apesar das provas, o Senhor haverá de mostrar um caminho, de apresentar uma porta. O Senhor haverá, Senhor, de nos sustentar. Essa nossa esperança. Tiramos, Senhor, dos nossos ombros todo o fardo deste mundo, todo o fardo que não vem de Ti, Senhor, e colocamos o Teu. É leve, alivia a alma, alivia, Senhor, o Espírito. Sim, Senhor, confiaremos em Ti. Confiamos em Ti. Escolhemos confiar em Ti. Escolhemos, Senhor, confiar na Tua bondade. Escolhemos, Senhor, confiar no Teu amor. Sim, nós oramos, gratos, Senhor, por tua semente. Pedimos que ela seja guardada, ela seja regada, no tempo certo ela possa gerar frutos eternos, para a glória do nome que é sobre todo nome, para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.